Arte da Cruz. Versão brasileira. Som de Veracruz Studios. Distribuição Sinapse. O cristianismo é uma das religiões mais baseadas em imagens no mundo. Como os antigos gregos e romanos, muitos cristãos decoram suas casas de adorações com imagens poderosas para comunicar as histórias centrais de sua religião. A imagem esmagadora é a da cruz na qual Cristo morreu, um símbolo do sofrimento, mas também do triunfo. A crucificação inspirou mais a arte que qualquer outro assunto na cultura ocidental. É um dos temas mais pintados no mundo. Durante os séculos, as interpretações artísticas mudaram, refletindo as ideias da época. Essa é a história da arte da cruz. Roma, o centro de dois impérios. Conforme o império político e militar romano enfraquecia, outro tomava seu lugar, baseado na crença. Primeiro, o cristianismo e o Império Romano estiveram em conflito. Quando deuses pagãos eram venerados no Fórum, o cristianismo era mantido em segredo, e é aqui que a história da arte do cristianismo começa. Os primeiros cristãos enterravam seus mortos em catacumbas, numa antiga rede de cemitérios subterrâneos. Aqui encontramos a primeira imagética cristã, o rebanho de Deus, um símbolo de sacrifício e salvação. As tumbas eram escavadas em rochas entre o segundo e o quinto séculos. Os primeiros cristãos preferiam enterrar ao invés do costume pagão da cremação para respeitar os corpos que ressuscitariam em nome de Cristo. A natureza subterrânea dessa vasta cidade dos mortos é uma metáfora de uma religião que em seus primeiros tempos foi perseguida e se baseou em maneiras codificadas de expressar a morte de Cristo. Algumas imagens de salvação não são relacionadas às narrativas bíblicas. O motivo recorrente é a âncora. A âncora não é só uma cruz oculta, mas se refere à esperança cristã de salvação através de Jesus. À primeira vista, as imagens parecem aleatórias, mas são relacionadas por seu significado na história de Cristo. As primeiras referências visuais a Cristo envolviam água, que é explicitamente ligada à vida eterna na Bíblia. A palavra grega ictus significa peixe, mas também é Jesus Cristo, Filho de Deus. As catacumbas também continham enormes tumbas de antigos mártires e santos cristãos. Uma das mais significativas agora no Museu do Vaticano é de meados do século IV d.C. e mostra uma versão anterior de uma cruz. É encimada por uma coroa, o símbolo greco-romano do triunfo. A coroa envolve o lábaro, as primeiras duas letras em grego da palavra Cristo.
Foi esse homem, o imperador Constantino, que permitiu que os cristãos pudessem declarar sua fé tão abertamente. Durante o século IV, Constantino converteu o Império Romano à cristandade e aboliu a crucificação como forma de punição. A cruz e o lábaro se tornaram estandartes imperiais, levados por soldados a toda parte do Império, um símbolo religioso e militar do poder de Deus na Terra. Hoje, a imagem de Cristo crucificado está no centro da fé cristã. Mas ela só apareceu mais de 400 anos após a morte de Cristo. Uma das mais antigas é esse pequeno painel em marfim do século V. Até ser abolida por Constantino, a crucificação era uma forma de pena capital para escravos e criminosos e era associada à desgraça. Com o desaparecimento da memória das crucificações, a imagem emergiu como ícone central da cristandade. Em outras representações mais antigas, não há um Cristo sofredor, mas uma imagem de Cristo triunfante, conquistando a morte, em contraste com o corpo sem vida de Judas à sua esquerda. Como símbolo, a cruz precedeu a cristandade em milhares de anos. Uma das formas mais antigas é a suástica, que data da Idade da Pedra e é associada ao bem-estar em religiões orientais. Outro é a Ankh, amplamente usada no Antigo Egito e associada à força da vida. A cruz é um arquétipo encontrado por todo o mundo. A cruz latina, com a qual estamos familiarizados, teve seu uso difundido quando a mãe do imperador Constantino disse ter descoberto a cruz na qual Cristo morreu em Jerusalém, no século IV. Outra imagem antiga de Cristo triunfante vem do Oriente Médio. Os evangelhos de Rábula são manuscritos informativos criados por monges na Síria em 586. Eles mostram Cristo usando uma longa túnica e barba, bem diferente da imagem de Cristo sem barba, usando apenas uma tanga, tradicional no Ocidente. Durante o século XVII, a Espanha assumiu a liderança da Contra-Reforma na Europa. O país desenvolveu um estilo dramático e violento de pintura que se foca na figura solitária do Cristo na cruz. O maior artista espanhol do período foi Velázquez, visto aqui pintando a família real espanhola. Ele criou o que devia se tornar a imagem devocionista mais famosa da história da Espanha, reproduzida em tudo, de selos postais a cartões de pêsames. Sua sublime rendição é um modelo de comedimento, um Cristo triunfante classicamente inspirado, ainda que humano, cujo sangue mancha a madeira da cruz. Ele foi criado numa época em que a maior parte das versões espanholas da crucificação eram de esculturas. Quando Velázquez criou o seu Cristo, ele não estava só pensando na ideia do Cristo morrendo no Calvário, mas em algo mais específico, como a representação da tradição espanhola. Por isso ela tem essa sombra desmaiada, uma sombra que por séculos esteve praticamente escondida, mas veio à luz com a restauração da obra no final dos anos 80. A Espanha do século XVII foi uma era de ouro para a pintura devocional, com mestres como Zurbarán empregando a luz e a escuridão do chiaroscuro para adquirir novos níveis de naturalismo. Com o final da Era Barroca, no entanto, a Europa entrou na Era do Iluminismo, quando houve uma atitude muito mais cética em relação à religião. Nenhuma obra de arte mostra mais claramente o novo espírito do que essa gravura de Goya em água forte. O sono da razão produz monstros. Goya foi chamado de pai da arte moderna, uma herança direta de Velázquez e Rembrandt. Goya pintou a vida em Madrid há 200 anos, mas seu espírito pertence à atualidade.
Um artista da corte dos reis de Bourbon, na Espanha, Goya primeiro espelhou o mundo elegante de Madrid, sendo subvencionado por patronos ricos e bem relacionados. A arte devocional não era seu ponto forte. Esse é considerado um dos piores quadros que ele já fez. A crucificação de Goya é uma imitação fraca de Velázquez, totalmente vazia de paixão. Mais expressivo, no entanto, é seu interesse real pelos chamados quadros obscuros pintados no final de sua vida. Tristes metáforas da brutalidade que está debaixo da superfície elegante da Espanha do século XVIII. Uma das suas pinturas mais revolucionárias é o 3 de Maio, como fotojornalismo registrando um grande incidente, represálias francesas contra cidadãos de Madrid durante as guerras napoleônicas. E para afirmar isso, Goya põe no centro a imagem da cristandade. É um quadro de caráter secular. É uma pintura secular, ou seja, uma pintura histórica. Mas Goya usa a grande tradição religiosa para transmitir o que é um sentimento quase religioso no público. Ele mostra através de uma linguagem religiosa formal que há uma vítima inocente, como Cristo na cruz. Então esse homem é dedicado a uma causa justa e é injustamente condenado e executado. Uma exposição em Berlim focou no tema incomum da dor na arte. No meio dela estavam os trabalhos sobre a crucificação, desenhando um largo espectro de fontes dando ênfase à provação física de Cristo. Essas são anomalias médicas. Cada uma provavelmente causou grande dor a quem as sofreu. Elas são justapostas em oposição a uma pintura que formou o centro da exposição, o Tríptico da Crucificação, de Francis Bacon. Uma versão tardia de um assunto ao qual ele voltou repetidamente dos anos 30 em diante. A dor para Bacon foi uma experiência humana central e provavelmente a experiência humana mais intensa que a felicidade, com mais consequências. O fato de Bacon ter relacionado isso tão fortemente à tradição cristã não teve nada a ver com sua fé. Ele nem se importava, como disse explicitamente. Mas ele não conseguiu encontrar nenhum outro motivo capaz de ilustrar as emoções humanas relacionadas à dor. Por isso ele escolheu esse motivo tão cristão do tríptico. Como Picasso, que ele reverenciava, Bacon era ateu, mas via a crucificação como um dos temas mais significativos da história da arte. Bacon também foi influenciado pela representação terrível da paixão feita por Grunewald. E também a crucificação de Cimabue, que ele comparava a uma minhoca se arrastando de dor pela cruz. Bacon via o corpo humano como carne. A imagem de um açougue não está longe de suas crucificações. Bacon usava a história central da cristandade como fundo para mostrar a condição humana moderna. Nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, uma antiga imagem da cruz assumiu significado sinistro quando os nazistas na Alemanha adotaram a suástica. Associada no Oriente ao bem-estar, ela logo se tornou uma imagem de perseguição, principalmente para os judeus. Um artista judeu que abraçou a cruz como um ícone do sofrimento judeu foi Marc Chagall.
o grande modernista russo que forjou uma nova linguagem simbólica da cruz, revestindo esses símbolos cristãos de camadas de significado judaico e fundindo o Novo Testamento ao Velho. O título desse quadro é Êxodo e tem duplo sentido, se referindo tanto ao êxodo bíblico quanto ao êxodo de judeus que fugiram da perseguição nazista. As primeiras crucificações de Chagall são dos anos 30. Por um ponto de vista da história mundial, é um momento importante porque, como sabemos, em 33, Hitler chega ao poder. Em 35, Chagall vai para a Polônia, onde vê judeus sendo perseguidos por medidas antissemitas ferozes. Em 35, algumas obras de Chagall são também destruídas numa queimada de livros em Mannheim. Então, Chagall começa a se preocupar com os judeus. E é naquele momento que a figura de Cristo aparece em seus trabalhos. Uma das declarações mais poderosas de Chagall sobre o sofrimento judaico é a crucificação branca. Cristo usa o talit, o lenço listrado dos judeus, e em torno há imagens de perseguição combinadas com os motivos judaicos. A cruz se tornou uma maneira de Chagall expressar seu luto profundo pelos assassinatos em massa de seus companheiros judeus. Se duas guerras mundiais alteraram profundamente a relação entre o homem e Deus, a era do misticismo não estava morta. Em 51, Salvador Dalí criou o que alguns veem como sua mais bela tela religiosa. Baseado na composição incomum de um desenho de um místico espanhol medieval conhecido como São João da Cruz, a pintura mostra Cristo olhando para o mundo abaixo. Em primeiro plano há uma cena marítima adaptada de Velázquez e outros. Picasso observou que Dalí foi o último dos pintores renascentistas. A crucificação de Dalí combina sua marca de misticismo com o realismo, principalmente no caminho que estava preparado a percorrer para alcançar seus resultados. É uma pintura muito realista e Dalí sabia bem disso e queria fazê-la assim. Ele foi para Hollywood, encontrou um dublê que posaria para ele e fez vários estudos. O pobre dublê foi, na verdade, amarrado num aparato em forma de cruz e foi suspenso para que Dalí fizesse estudos reais. Assim, o que você vê é basicamente a figura de um dublê de Hollywood em condições físicas perfeitas. Com as vozes de Héctor Izuim, Melise Maia e Sérgio Luiz.